Em um dia qualquer de outubro de 2003, pescadores no mar descobriram uma jovem flutuando no Oceano Atlântico. Quando a polícia chegou, os inspetores ficaram chocados ao ver que era impossível de identificar quem ela era, devido ao tempo prolongado submerso em água salgada. Na verdade, a visão de caranguejos agarrados às suas coxas pálidas quase fez os investigadores vomitarem. Diante das dificuldades em identificar o corpo, o caso, que parecia ter chegado a um beco sem saída, recebeu novas pistas que revelaram uma sombria verdade. Surge a pergunta: quem teria se dado ao trabalho de voar até o Oceano Atlântico para se livrar da garota sem deixar rastros? Poderia haver uma conspiração oculta por trás disso? O caso aconteceu em Nova Jersey, Estados Unidos. Nova Jersey é um dos estados mais economicamente desenvolvidos da América. Além disso, é um popular destino turístico com praias encantadoras, especialmente a praia de Cape May. No entanto, em um belo dia, ocorreu uma descoberta chocante que abalou todo o estado e quebrou a atmosfera animada deste paraíso turístico. Em 8 de outubro de 2003, como de costume, alguns pescadores partiram para o oceano para pescar. Enquanto conduzia o barco, um pescador notou um objeto estranho flutuando na superfície do mar. Ao se aproximar, ficou horrorizado ao descobrir que era uma pessoa e imediatamente chamou a polícia. Pouco depois, a polícia chegou ao local para resgatar o corpo e realizar uma autópsia para determinar a causa da morte. No local do crime, o inspetor James Teisel ficou chocado ao ver a condição da vítima. Não apresentava sinais de identificação, pois estava submersa na água já havia bastante tempo. Além disso, ele quase vomitou ao ver um caranguejo agarrado à parte interna da coxa da jovem. Com base nesse detalhe, a Polícia Estadual de Nova Jersey concluiu que ela havia afundado no fundo do oceano, pois os caranguejos só vivem no fundo do mar. A Guarda Costeira dos Estados Unidos ajudou a Polícia Estadual a realizar a autópsia, e os resultados revelaram que a vida da vítima havia sido tirada, evidenciado por uma grande corrente de metal enrolada em seus tornozelos e uma fita adesiva enrolada nos pés e nas mãos. A polícia acreditava que o criminoso não previa que sua vítima emergiria à superfície. No entanto, como ele conseguiu se livrar dela nesta área ainda era uma grande interrogação. James acreditava que o corpo era a única pista, portanto, identificar a vítima era de extrema importância. Porém, a polícia enfrentava muitas dificuldades que poderiam levar o caso a um beco sem saída, já que as impressões digitais estavam enrugadas e distorcidas devido ao longo período submerso na água do mar. Determinados, contaram com a ajuda de especialistas para envolver fios ao redor das articulações dos dedos, injetar uma solução salina sob as articulações dos dedos e, em seguida, enrolá-los, o que permitiu a extração de impressões digitais suficientes para a identificação. Logo depois, a jovem não identificada foi confirmada como sendo Kimberly Holton, de 16 anos, que havia sido dada como desaparecida em Delaware, cerca de 65 quilômetros de Cape May, há mais de uma semana. Após coletar evidências cruciais, a Polícia Estadual de Nova Jersey imediatamente organizou uma equipe investigativa e a enviou para Delaware, onde a vítima havia morado, para uma investigação minuciosa. Kimberly Holton, de 16 anos, nasceu em 4 de novembro de 1986 no condado de Kent. Quando criança, teve que viver em circunstâncias difíceis, já que sua mãe biológica era uma viciada, até que uma organização de assistência à infância interveio. Posteriormente, foi adotada, mas precisou se mudar continuamente de uma família para outra em busca de melhores condições de vida, até que um casal de Delaware, Ronald e Lorraine Machette, decidiu adotá-la. A presença de Ronald e Lorraine proporcionou a Kimberly um lar estável, a ajudando a escapar de sua vida anterior incerta e desafiadora. No entanto, os problemas da garota começaram a surgir e escalar com a chegada de sua irmã mais velha, Heather. Heather também era filha adotiva dos Machetes e alguns anos mais velha que Kimberly.
O casal esperava que as duas meninas se dessem bem e criassem laços como uma família. Mas infelizmente isso não aconteceu, pois as duas discutiam frequentemente e brigavam com bastante frequência. Inicialmente, os desentendimentos menores se transformavam em discussões intensas, criando uma atmosfera tensa e pesada na casa. Destiny Andrews, amiga de Kimberly, a descreveu como uma pessoa carinhosa que amava profundamente os outros. Destiny acreditava que, se Kimberly ainda estivesse viva, certamente seguiria uma carreira como veterinária, devido ao seu profundo amor pelos animais. Também mencionou que a amiga compartilhava com ela as dificuldades de sua vida familiar, mas era muito habilidosa em esconder sua dor por trás de uma fachada alegre e otimista. Em uma manhã fatídica de 30 de setembro de 2003, 8 dias antes de Kimberly ser encontrada sem vida, ela não embarcou no ônibus para a escola como de costume. Após um longo dia esperando sem o retorno da filha, Lorraine Machette, sua mãe adotiva, foi à delegacia para relatar seu desaparecimento. A Polícia Estadual de Nova Jersey, designada para investigar após ela ter sido encontrada, colaborou com a Polícia Estadual de Delaware para aprender mais sobre o passado e as circunstâncias da vítima. Lorraine revelou também que não era a primeira vez que a jovem desaparecia. Ela já havia fugido antes, mas retornou para casa por conta própria poucos dias depois. No entanto, desta vez, Lorraine não viu a jovem voltar e sua ansiedade rapidamente se transformou em medo quando percebeu que algo terrível podia ter acontecido. A partir dessas pistas, a polícia acreditava que havia muitos problemas na família adotiva de Kimberly que poderiam estar relacionados ao seu desaparecimento. Ao retornar para a busca de evidências relacionadas ao fim da vida de Kimberly, os detetives designados para o caso não encontraram sinais imediatos de lesão, mas logo explicaram a causa. Após um exame médico, descobriram que ela sofreu um trauma grave na cabeça, causado por um objeto contundente, provavelmente resultado de uma queda de grande altura. A evidência física mais forte que os detetives tinham era uma corrente de metal usada para amarrar os tornozelos da vítima. O detetive Tisle notou que cada elo dessa corrente de metal tinha um número estampado, o que levou os investigadores a uma loja da Lowe's Home, que não ficava muito longe da casa da garota. Lá, o gerente da loja acessou o sistema para rastrear as informações da corrente a partir do comprimento e do número estampado. Descobriram que alguém havia comprado a corrente um dia após o desaparecimento de Kimberly, junto com um cadeado e um bloco de concreto. O horário no recibo ajudou as autoridades a identificar rapidamente as imagens da câmera de vigilância no caixa, que mostravam 2 homens. No entanto, devido à baixa qualidade do vídeo e ao fato dos itens terem sido pagos em dinheiro, identificar esses 2 homens se tornou uma tarefa difícil. Diante dessa situação, os investigadores decidiram divulgar as imagens dos 2 suspeitos na mídia local, na esperança de receber ajuda do público para solucionar o caso. Imediatamente, receberam inúmeras ligações de dicas, e alguém apontou que um dos 2 homens que visitaram a loja era Robert Brothers. O próprio Robert também ligou para a linha direta para admitir que estava com Jacob Jones quando Jones comprou os itens para levantamento de peso, mas negou qualquer envolvimento no caso. A polícia não encontrou motivos para Robert mentir, e quando perguntaram por que Jones poderia odiar Kimberly, Robert mencionou um nome: Heather, a irmã adotiva da vítima. Heather também era namorada de Jacob Jones. Quando convocada à delegacia, admitiu em meio a lágrimas que elas realmente brigavam, mas apenas por questões triviais, como usar cosméticos sem permissão ou pegar um vestido bonito emprestado sem pedir antes. No entanto, Heather negou odiar Kimberly, a ponto de querer matá-la, já que ambas eram irmãs adotivas. Eu juro por Deus que não sei o que aconteceu com Kim. Não sei se Jacob está envolvido nisso ou não. Não sei de nada sobre isso. Só sei que sou completamente inocente, Heather declarou aos investigadores. Jacob Jones, um estudante de 20 anos do 2º ano da Universidade de Delaware, tinha um excelente histórico acadêmico e nenhum antecedente criminal.
De acordo com o repórter Jeff Brown, Jacob estava matriculado no programa de aviação e era um piloto licenciado e instrutor na base aérea de Dover, onde era certificado para operar aeronaves e frequentemente alugava aviões para voos pessoais. Em entrevistas à polícia, ele admitiu ter comprado correntes, cadeados e um bloco de concreto, mas alegou que era para levantamento de peso. No entanto, a polícia não acreditou nele, especialmente porque Jacob não conseguiu explicar onde esses itens estavam agora. Diante da situação, o jovem não mudou sua declaração e rapidamente solicitou um advogado. O supervisor de Jacob disse à polícia que nas últimas semanas ele apresentava muitos sinais de comportamento incomum, especificamente que não estava chegando ao trabalho no horário ou até mesmo faltando. Quando estava presente, parecia muito agitado e com raiva. Registros mostraram que, em 30 de setembro de 2003, pilotou uma aeronave Cessna saindo da base às 23h45 da noite e retornou com o avião apenas 2 horas depois. A partir dessa informação, a polícia inferiu que poderia haver uma segunda pessoa envolvida no caso, pelo menos para ajudar o criminoso a mover Kimberly e amarrá-la ao avião antes de jogá-la no mar. Os investigadores reuniram mais informações cruciais através da autópsia, determinando que os graves ferimentos na cabeça da vítima foram resultado de uma queda de altura, o que reforçou ainda mais a hipótese de que ela havia sido jogada do avião, causando os ferimentos graves que levaram à morte trágica. A próxima questão era quem seria o cúmplice e qual o verdadeiro motivo por trás do crime terrível. Em 23 de outubro de 2003, 10 dias após Kimberly ter sido descoberta, uma ligação do pai de Jacob chocou as autoridades. Ele relatou que seu filho havia dado um fim à sua própria vida com uma arma em seu quarto. No entanto, ainda mais chocante foi o fato de que, poucos minutos antes disso acontecer, Jacob havia confessado a seus pais que ele e um conhecido de 23 anos, Michael Keir, tiraram a vida de Kimberly Holton. De acordo com o inspetor Brown, o criminoso disse a seu pai que Kimberly estava causando problemas na família, especialmente com sua namorada Heather, e ele sentia que precisava resolver a situação. As próximas questões eram: quem seria o cúmplice e qual o verdadeiro motivo por trás do crime terrível? Para executar esse plano brutal, contou com a ajuda de Michael Keir, que trabalhava como segurança em um autódromo local. Embora os dois se conhecessem apenas pelo trabalho e não tivessem uma relação muito próxima, frequentemente saíam juntos e cometeram esse crime horrível em conjunto. A confissão de Jacob antes do fim da sua vida ajudou a iluminar os aspectos sombrios do caso, fornecendo à polícia pistas cruciais para continuar a investigação e levar o cúmplice, Michael Keir, à justiça. Com novas pistas, a polícia imediatamente o convocou para interrogatório. De acordo com o depoimento de Michael, Jacob havia pedido para que ele buscasse Kimberly na noite de 29 de setembro de 2003 e a levasse a um motel para ajudar a resolver questões com Heather. Pouco depois, Michael pegou a jovem e foi até uma loja de conveniência, seguindo as instruções do colega. Ele então a levou para um motel. Quando Kimberly foi ao banheiro, Jacob expressou seu desejo de tirar sua vida e pediu a ajuda de seu colega para cometer o crime e se livrar da garota. Eu disse que ele era louco, que não queria me envolver, eu queria ir embora. Mas ele disse que, se eu não ajudasse, ele me mataria, contou Michael. Ele continuou a história, dizendo que seguiu as instruções de Jacob e segurou Kimberly quando ela saiu do banheiro, imobilizando-a enquanto Jacob enrolava o fio do telefone ao redor de seu pescoço e usava um travesseiro para que ela não conseguisse respirar. O crime aconteceu por volta das 2 horas da manhã do dia 30 de setembro de 2003. Michael confessou ter ajudado Jacob a mover a jovem para o porta-malas de um carro, deixando lá por várias horas antes de levar de avião de Chatswood, Delaware, e jogá-la no Oceano Atlântico. Os inspetores descreveram o caso de Kimberly Holton como um evento horrível, desde o método do crime até os detalhes brutais envolvidos. Este caso não apenas chocou os investigadores, mas também abalou as comunidades dos 2 estados.
Em 24 de outubro de 2003, a polícia anunciou a prisão de Michael Keir. Segundo as autoridades, o desaparecimento inicial da garota poderia ter sido considerado um caso de fuga, mas Jacob não antecipou os fatores naturais do oceano. Do ponto de vista da altura do avião, quando Kimberly atingiu a água, o impacto foi equivalente a se chocar contra concreto a uma velocidade superior a 200 km por hora. A ignorância e o erro do criminoso levaram ao fracasso de seu plano e à revelação da verdade. Em 6 de janeiro de 2004, Michael Keir foi condenado por homicídio de primeiro grau e conspiração para cometer o crime, resultando em uma sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. A irmã adotiva de Kimberly, Heather, não foi acusada, pois não encontraram nenhuma conexão dela com o crime. Embora estivesse envolvida nas questões mencionadas por Jacob em sua confissão, não havia evidências de que ela tivesse participado diretamente ou soubesse do plano cruel. O caso de jogar o corpo da garota de um avião no Oceano Atlântico é um dos mais chocantes devido à crueldade dos criminosos. Por conta de disputas pessoais relacionadas à sua namorada, Jacob, um dos mentores, friamente tirou a vida de uma jovem inocente. Jacob, junto com seu cúmplice, cometeu o ato atroz sem considerar as terríveis consequências que causaram, tornando esse caso uma das histórias mais horríveis e assombrosas da história americana. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada e deixe seu comentário sobre o que achou do vídeo. Não esqueça de nos apoiar com seu like, um gesto simples de sua parte, mas que faz uma grande diferença para nós. E se gosta de conteúdos como esse, faça sua inscrição no canal, pois toda semana temos novidades. Obrigado, por hoje é só, e até o próximo vídeo.